Tá. Então vamos lá, nosso encontro, né? Eu vou estar falando sobre ansiedade e como a ansiedade ela atrapalha no nosso emagrecimento. Então vamos lá. O que é a ansiedade, né? Que a gente atrapalha tanto a emagrecer e fazer qualquer coisa na vida, né? A ansiedade é a preocupação com o futuro. É sobre a gente querer sempre estar fora do momento presente. Só que qual é o problema de você nunca estar no momento presente? Porque você sofre antecipadamente e às vezes os medos e os sofrimentos que você tem são coisas que podem nem ocorrer, podem estar mais no seu mental do que realmente ocorrendo, né? E como a gente muda isso, né? Observa se a gente está no momento presente. Vocês já repararam que às vezes vocês fazem algumas tarefas pensando em outras? Por exemplo, vocês estão tomando banho já pensando o que vocês vão fazer depois de sair do banho, já estão fazendo comida, tentando planejar um outro momento, né? Isso de nunca estar no momento presente, ela acaba trazendo uma coisa que chama transtorno do pensamento acelerado. É como se na sua cabeça ficassem vários pensamentos borbulhando o tempo todo, né? E isso é muito cansativo. Eu não sei se vocês já repararam que às vezes vocês se cansam mentalmente de tanto estar se preocupando com várias coisas, né, no seu dia a dia. E é engraçado que quando a gente faz uma tarefa bem focada, né, no momento presente e com total presença, a gente consegue terminar aquela tarefa com muito mais eficiência, né? O que acontece? A quantidade de tarefas que nós temos no dia inteiro, né? Quem é mãe, tem que ainda trabalhar, tem um monte de coisa para fazer, faz com que a gente não separe tempos, né? Para fazer alguma coisa. E aí veio o problema da atividade física, né? Que aí, tô sem tempo de fazer atividade física. E aí acarreta vários problemas de saúde, né? Porque a gente não está fazendo atividade física. Então eu vou trazer algumas dicas sobre como a gente controlar essa ansiedade, porque ela atrapalha, né, no nosso processo de emagrecimento, no nosso processo de um bem-estar como um todo, né? A primeira dica para diminuir essa ansiedade é praticar atividade física, como todo mundo sabe, né? E como a gente estava conversando antes, é muito legal o terminar a atividade física, ela te dá uma sensação de bem-estar, né? Você faz a tarefa, terminou a tarefa, te dá aquela sensação de bem-estar, assim, do tipo, ai, consegui, terminei. E é muito bom, né? E a gente nem precisa falar por que fazer atividade física, né? Acho que já é de senso comum que todo mundo já sabe a necessidade dessa atividade física. Redução do estresse diário. O que é? Como a gente reduz esse estresse diário, né? É você só se preocupar. O que é a preocupação? É se ocupar antecipadamente, tá? Então, ao invés de você se preocupar com alguma coisa, você tem que se ocupar do que dá para resolver no momento, tá? Por exemplo, não adianta você se preocupar com algo que ainda não dá para resolver. Preocupação com os filhos, né? Mas ainda não aconteceu uma situação real para você estar intervindo. Você pode orientar o seu filho bem e esperar que ele siga a orientação, né? Mas você se preocupar de estar pensando o tempo todo nisso, isso te traz uma certa ansiedade e isso não é bom, né? Então, por isso que eu falo de se ocupar com o momento presente, porque é no presente que a gente muda a vida, que a gente muda realmente as coisas, né? Entenderam a diferença de preocupar e se ocupar?
Outro item que eu quero separar para vocês é experimentar controlar a respiração. Vocês já se sentiram assim que vocês estão sem concentração para nada, sem ânimo para nada, e aí vocês acham que não vão dar conta, né? É muito assim quando a gente começa com um monte de tarefa e não continua, não consegue terminar nenhuma. Então, eu vou mostrar uma técnica para vocês, ela é muito rápida, para a gente poder voltar para o momento presente e poder diminuir essa ansiedade, esse nível de ansiedade, tá? Eu quero que vocês, rapidamente, a gente vai prestar atenção na sua respiração, mas eu quero que só preste atenção na respiração. Por favor, fechem os olhos, tá bom? Fechar 2 minutinhos os olhos. E agora a gente vai respirar da seguinte forma. Quando vocês inspirarem o ar, vocês estão cheirando flores. E são muitas flores que estão na sua frente. E aí vocês contam. 1, 2, 3. Quando vocês liberarem o ar, vocês têm velas de aniversário na sua frente. Mas é o dobro da idade de vocês. Então são muitas velas de aniversário. Então eu quero uma inspiração profunda e uma liberação profunda. Vamos lá? Ó. 1, 2, 3. Solta o ar. 1, 2, 3. Novamente, inspira. Espera o corpo todo oxigenar esse oxigênio e libera. Mais uma vez. Libera. Sente o seu pulmão se expandir, enchendo de ar. E depois, libera. Nesse momento, agora vocês podem abrir os olhos. Nesse momento, vocês só respiraram conscientemente. E a única preocupação de vocês era o quê? Era inspirar e expirar. Você trouxe consciência para uma atividade que ela é voluntária, involuntária, né? E aí você começa a perceber mais o seu corpo. E esse perceber o corpo, ele é muito importante. Quer ver algo também que é importante para diminuir a quantidade de comida também? É você estar no momento presente, principalmente quando se alimenta. Então, se você está se alimentando, você não pode estar vendo televisão, conversando com alguém. Você tem que estar olhando para a sua comida, porque o olhar, ele já vai trazer uma saciedade, né? O seu cérebro está entendendo que agora você vai se alimentar. E você perceber todo o alimento na sua boca, perceber o paladar, né? Sentir ele na sua boca, você mastigando, e você estando isso consciente. Parece bobo, mas isso diminui muito a compulsão alimentar. Porque pessoas que têm compulsão alimentar, elas acham que comem muito. Mas, na verdade, muitas das vezes, essa compulsão vem delas comerem distraídas. E se seu corpo não sabe que está se alimentando, ele também não vai se sentir saciado, vai demorar mais um pouco a se sentir saciado. Então, você estar no momento presente é a forma de fazer isso de uma melhor qualidade, tá? Então, viu que está ansiosa, viu que está preocupada demais, faz 3 respirações. Respira. Lembra aquele quando você está com raiva, conta até 3 e respira? Né? É muito isso, para diminuição dessa ansiedade. Umas pessoas têm um nível mais alto de ansiedade, outras menos. Mas todos nós temos ansiedade, tá? A gente só precisa aprender a lidar com isso melhor. Outra coisa que é bom para diminuir a ansiedade é evitar pensamentos negativos. Parece engraçado isso, mas a gente fala tentar não reclamar. Observar o que aquela situação tem de bom. Eu fiz um vídeo falando que
obstáculos eram oportunidades de mudança, né? Eu não sei se vocês viram um vídeo que eu botava 2 copos, que eu dava exemplo de um filho, 2 filhos que uma mãe alimentava com fast food, com muitos doces quando era criança. E aí, quando essas crianças cresceram, um filho ficou obeso e o outro filho ficou em forma. Se você pergunta para o obeso por que que ele é assim, ele fala: foi minha mãe que me alimentava com muitos doces e fast food quando eu era criança. E aí você perguntou para o informa por que que ele estava assim e ele responde, né? Não, eu estou assim porque minha mãe me alimentava de... Foi minha mãe que me alimentava de uma forma inadequada e eu quis mudar a minha vida. Na verdade, a gente não consegue ter uma condição perfeita. Por exemplo, o dia do desafio, os 15 dias desse desafio, você ter o tempo exclusivo para fazer todas as tarefas. Nem todos os dias vão ser perfeitos, mas o que você pode enxergar que o que às vezes pode ser um problema, pode ser, em vez de um defeito, um efeito. Igual eu vi no desafio, levando a criança, né? Na quarentena, a criança está com a mãe o tempo todo, né? Não tem escola. Então, você brinca com a criança de forma que você interta a criança e perca calorias, né? Então, o problema da criança está ali porque ela não está na escola, você cria uma atividade com ela para ela se tornar um efeito positivo, né? Isso é o pensar fora da caixinha. Você está enxergando uma possibilidade de se adaptar. Seria ótimo você ter tempo só para você para fazer atividade? Seria. Mas se você tem uma outra condição, você vai lá e se adapta à sua realidade, né? E isso para tudo na vida. Se a gente quando na biologia, né, falam que quem sobrevive é quem tem a melhor adaptação, né? Eles falam que quem sobreviveu não é o mais forte, e sim quem mais se adaptou. E quando você vê o mundo de hoje, que a informação é muito rápida, as coisas mudam muito o tempo todo, você vê quando mais você se adapta, melhor é a sua vida, né? Você vai ter uma vida melhor se você se adaptar às novas realidades, porque nunca vai estar tudo perfeito. E a gente esperar que tenhamos uma condição perfeita para fazer exercício, fazer dieta, estar com uma vida tranquila para cuidar da saúde, infelizmente a gente nunca vai cuidar da nossa saúde, né? Um outro ponto aqui que eu quero falar com vocês é investir em alimentos saudáveis, que são as escolhas que nós fazemos, né? Isso também, a gente fazendo melhores escolhas na alimentação também diminui a nossa ansiedade, porque alimentos que não nutrem, né, elas acabam nos trazendo aí insatisfação e a gente às vezes tem que consumir mais do que realmente é necessário, né? Ao invés de a gente estar se nutrindo, a gente está se intertendo com o alimento. A importância do foco no momento presente, que eu já falei a respeito disso, né? Quando a gente fez a respiração. Então, foco no momento presente, principalmente no momento da alimentação, né? E o momento da atividade física também, se você estiver presente ali, não se preocupando com nada, e aquilo ser prazeroso. Uma outra coisa que a gente estava até conversando, né, Vanessa, a respeito de organização, né? Seja o mais organizado possível. A organização, ela requer tempo, né? É muito, muito tempo, mas a gente economiza tempo quando isso termina. E não é pego de surpresa. Por exemplo, quando a gente organiza o nosso cardápio, o que a gente vai comer durante a semana, é muito mais fácil se alimentar, né? E se a gente for pensar todo dia o que a gente vai comer sem um planejamento, acaba que a gente pode aí dar uma bobeada,
querer uma coisa que está fora do cardápio da dieta, né? Então, essa organização ela é muito boa, esse planejamento do que vocês querem, né? Do que vocês deverão consumir durante a semana. E a organização, ela é necessária para a vida, né? Não só para a dieta, né? Eu digo organizar e planejar um cardápio, como também organizar as suas tarefas do dia, como colocar um tempo de estudo, um tempo de trabalho e um tempo para cuidar de vocês, né? Porque além de vocês são mulheres que necessitam de atenção de várias pessoas, marido, chefe, filho, várias coisas, né? Mas vocês também têm que lembrar que vocês precisam de uma atenção que é só de vocês. Então você usar um tempo para cuidar de você, seja fazer uma unha, seja lavar o cabelo em paz, né? Fazer uma atividade simples, que não requer muito tempo, mas que seja algo que seja um mimo para vocês. Uma hora que assim, não, agora eu vou cuidar de mim, né? Então, tirar esse tempo do dia, seja 15 minutos, se a sua rotina for apertada, né? Pega esse tempo, por mais que seja bobo, né? É necessário. Porque a gente vai falar sobre autoestima. E a autoestima é a forma que nós temos de nos amar. E quando a gente não tem essa autoestima desenvolvida, isso acaba acarretando outros problemas. E uma das formas que as pessoas consomem mais alimentos e saem da dieta é quando elas estão comendo emoções, né? Fiz um vídeo também falando de comer emoções, que às vezes a gente às vezes precisa de muito menos comida do que a gente imagina, né? Mas quando a gente está comendo a emoção, a gente às vezes não está observando, né, o que realmente é necessário. Cuide dos pensamentos para sorrir mais, né? Então, o que acontece? Criatividade mais leveza, não se cobre tanto diariamente na sua vida, né? Por exemplo, tem todas as atividades do desafio. Você consegue fazer todas? Algumas vezes não dá para fazer, mas não acha que o desafio de 15 dias se perdeu porque você não conseguiu fazer uma ou outra tarefa. Porque o desafio é um passo inicial para criar uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar e agir. Então, é legal a ideia de cardápio quando você aprende como pensar em fazer um outro tipo de refeição. Porque o que acontece? Quando a gente não está com orientação, a gente pensa sempre em comer do mesmo jeito, né? Olha os legumes sempre refogados. Então, você pode dar uma nova cara para esses legumes, fazer uma nova receitinha e ser mais agradável ao paladar, né? Então, ver lá no e-book as receitas que tem, as opções, é bem legal para estar adaptando a sua realidade, um legume que vocês gostem mais, né? Porque às vezes a gente tem paladar, a gente gosta mais de um e não do outro, então você adapta a receita aí ao seu paladar. Desenvolver congruência. O que é congruência? A gente vai falar sobre congruência e autossabotagem. O que é congruente? Por exemplo, se eu quero emagrecer e eu deixo na minha geladeira um doce que eu gosto muito, a atitude de eu querer emagrecer e de eu deixar um doce na geladeira, isso vai estar me ajudando ou me atrapalhando? Vai estar me atrapalhando, não é isso? E isso pode ser uma autossabotagem. A gente cria essa autossabotagem. O que eu digo de ser congruente é, eu quero emagrecer, então vou ter atitudes que colaborem com o meu emagrecimento, né? E às vezes a gente faz atitudes que estão nos sabotando. E a gente nos sabota das diversas maneiras possíveis. Então, observar quando nós estamos nos sabotando é muito importante.
quando, assim, o cérebro, né, a nossa mente consciente, ela fala o seguinte, ela quer ficar num lugar de conforto, num lugar que já é conhecido, né, onde nada muda. Então, ela sempre vai falar para você, fica com os quilos que você está mesmo, assim tá bom, você é assim mesmo, né? Ou então, não precisa comer saudável, não, tá bom, você não tá doente, tá bom, né? A sua mente consciente, ela quer uma zona de conforto. Só que você sabe o seu motivo pelo qual você quer mais vida, mais disposição, você quer ganhar, né, mais. Eu falo de vida e disposição porque quando a gente perde peso, a gente cria, né, uma possibilidade de ter uma vitória pessoal, que é muito importante. Toda vez que a gente se propõe a um desafio e a gente ganha, e a gente consegue resolver esse desafio, a gente se sente mais forte, né? A gente se sente mais, como é que eu posso dizer? Além de força, a gente se sente vitorioso, né? E isso é uma forma da gente estar aumentando a nossa autoestima. Pô, a gente se propôs a fazer e está fazendo. Igual aquele burpee, né? 30 burpees. No começo meu Deus, né? Depois não vai ficando mais fácil. Fica, É vai muito mais, melhorando. eu acho muito mais fácil, né? E é o que acontece. E no começo a gente acha, não vou dar conta, não vou conseguir. Depois você descobre, poxa, não, você dá conta, assim, não é tão ruim assim, né? Mas se a gente nunca tentar, a gente nunca vai conseguir fazer coisas que a gente não tenta. Porque se a gente tiver a crença de que não consegue, de que é fraco, que é difícil, a gente vai estar sempre ali nos atrapalhando, né? Então, observa o que realmente é difícil para vocês ou o que é só que vocês não tentaram, tá? Hum, o autoconhecimento, né? O que é o autoconhecimento? Quando a gente fala de alimentação, vocês sabem qual é a hora do dia de vocês que é mais difícil sair da tentação? A hora que dá mais fome? Tipo, é de noite? É de manhã? É no final de semana? Final de semana, à noite. À noite, né? Eu acho a noite ainda pior do que o final de semana. Que todo dia tem noite. E aí você sabendo que a noite é o pior, por exemplo, se o pior for a noite, né? É, você tem que criar táticas das quais te ajudem a sair daquela fome e entender por que aquela fome. Eu acho muito boa a ideia de quando eu tô com vontade de comer e não é o momento correto, assim, tá só naquela tentação, aquela fome, eu tomo um chá. O chá já vai me dar uma saciada, sem açúcar, né? Um chá mais docinho, sem açúcar, você vai lá, enrola, quando você vai ver, já passou daquele horário e aquela fome era uma outra coisa. Não era nem essa fome que a gente estava pensando, né? Então, você Verdade. saber qual é o seu horário de tentação é muito importante. E vocês, têm alguma tática para diminuir essa tentação? Eu à noite sinto muita falta de um croque-croque. Então eu tenho que ter alguma coisa que faça um barulhinho, que seja saudável, leve, porque só uma sopinha, vamos dizer assim, uma sopinha de noite, tem que ter um croque-croque, tem que ter o barulhinho, né, aquela coisa de morder e tal. Então eu tenho que ter sempre alguma coisa em casa, uma oleaginosa, uma semente, né? Tem que ter as coisinhas para a vontade de comer uma besteira. Ou Aham, pipoca. Pipoca é uma coisa que a gente usa muito lá em casa à noite. Pipoca. Tem o croque-croque, é uma coisa mais saudável. é. Não, e é legal que você percebeu, isso é autoconhecimento, você percebeu qual era a sensação que você queria, né?
Então aí você não fica se enchendo de sopa porque não vai te saciar, então você já vai para a sensação que você quer, né? Bem legal. E vocês? Cheguei a comentar lá no grupo, né, que eu tenho muita vontade de comer doce depois do almoço. Na verdade, eu fui criada assim, né, com uma sobremesazinha e tal. Então, ter uma coisinha doce depois do almoço assim, é um hábito mesmo. Aí, o que que eu faço para não recorrer a mousse, bolos ou coisas tortas? Aí eu como uma fruta. Tento comer uma fruta, sei lá, chupar uma laranja, nem que eu faça uma saladinha de fruta, né? Uhum. Como ali para tentar passar um pouco isso, né? Porque ou se não tiver, se eu não comer, eu sei que depois passa, é uma vontade que vem, mas passa. Aí eu tento não sabotar, né? Fazendo dessa forma aí, que a vontade de comer doce é grande depois das refeições. Agora a fruta assada fica até mais doce, né? Aguça o doce da fruta, Mas é verdade. sem botar caloria, né? Você só assa a fruta ali, põe rapidinho no micro-ondas ou assa, né? Legal. Assim, fica bem mais gostoso, assim, se for necessidade. Vanessa, tem alguma tática? Tá bom? Eu tô na mesma da One, do doce, né? Que eu te falei antes delas entrarem. Mas Eu aí eu lembro vou lá e disso. escovo os dentes Eu para gostei muito da aliviar. sua tática de escovar os Isso, dentes. escovar o dente funciona Verdade, isso muito. aí é verdade mesmo. Escovar o dente, tira a vontade. Tinha esquecido disso. É, eu acho que o tempo tá acabando, né, gente? É, Quando apareceu ele aqui. avisa, quando avisa assim, tem 10 minutos que dá, né? Geralmente. Avisa Ah, que tem tá. 10 minutos. Entendi. Então vamos só acabar aqui, né? Uhum. Eu queria, fechando aqui, o último foi o autoconhecimento, né? E cuide bem do seu momento antes de dormir. Para a gente se manter na dieta, a gente tem que dormir, né? E para dormir, a gente tem que não pode levar os pensamentos, né? Aqueles pensamentos de cobrança, aquelas preocupações para a cama com a gente, né? Então, lembra que eu falei da respiração, que a gente estava falando do momento de prestar atenção na respiração? E isso é uma coisa que você pode fazer antes de dormir. Põe uma musicazinha, um mantra, no YouTube tem um monte, né? Você vai lá, põe um mantrazinho, faz essa respiração e depois vai dormir. Vai dormir mais relaxada e você vai melhorar a qualidade do seu sono, né? Porque às vezes a gente dorme horas e não se sente descansado. Isso é por quê? Porque seu sono não foi de qualidade, né? Então, quem leva celular para a cama? Fica mexendo no celular na cama. Ou então, quem tem televisão no quarto, né? Isso aí. Ó, o que eu quero dizer é que a última informação que vocês colocam no dia de vocês, por exemplo, vocês vão dormir, vocês olharam o celular. Vamos dizer que vocês olharam no celular uma notícia ruim, uma tragédia. Ou então brigaram com alguém antes de dormir. Vocês sabem que vocês vão passar a noite inteira brigando com aquela pessoa no seu inconsciente. Ou então pensando numa notícia ruim, negativa. E aí, qual é a qualidade que você traz para você de sono e de estar descansado, né? Quase nenhuma, né? Você vai estar ali brigando o tempo todo com você para você poder descansar. Então, eu peço a vocês que antes de dormir, vocês façam, as pessoas falam em oração, né? Ou então faz uma respiração rapidinha, medite, né? Coloque na mente de vocês que o último pensamento do dia seja algo saudável, seja algo bom, né? Que se você estiver pensando ali a noite inteira sobre isso, ele vai te trazer descanso e paz, e não te trazer preocupação e ansiedade, tá? Então, por exemplo, a gente vê qual é a qualidade das coisas que a gente consome.
O que eu digo que a gente consome é da televisão que você está vendo, do programa de televisão, das notícias que você está procurando na internet, das informações que você tá buscando para você, né? Ela está te acrescentando, você está aprendendo algo novo com aquilo e está te ajudando no seu objetivo ou não? Você só está se distraindo de uma realidade, né? Observa se você está se distraindo de uma realidade e quais são os pontos de fuga, tá? Que quando a gente está sempre, a gente é muito mestre em se distrair. A gente se distrai o tempo todo. Por isso que a gente às vezes não consegue bater as nossas metas, porque a gente está sempre criando uma distração. E a comida, ela é a melhor distração que existe, né? Então, observe se você está se distraindo de uma forma saudável ou é de uma forma inconsciente e mecânica, o tempo todo ali se distraindo e não se ajudando a bater os seus objetivos, né? Eu quero saber, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, dúvida não, achei que ficou bem claro, né? Bem explicado aí, dicas boas de como a gente pode lidar, né, com essa ansiedade toda, ou a compulsão alimentar. Então foi muito boas as dicas, né? A gente parar, respirar um pouco, não ir dormir pensando naquele problema, ou essas estratégiazinhas para a gente não se auto-sabotar, né? É interessante. Tem que sempre ter isso em mente, né? Para poder conseguir alcançar, né? Nossa meta. Porque eu acho que a meta nem é só emagrecer, né? É criar esse bem-estar, e o bem-estar é muito maior do que só o que você está se alimentando, né? É o que a sua mente Não, pode alimentar. nem só a questão do emagrecimento, não, né? É, É mais assim, no meu caso mesmo, é criar hábitos saudáveis, né? De alimentação saudável. É o principal, assim, o primeiro para mim. aham. E outras coisas, ganho de massa magra e outras coisas mais. Mas, assim, o principal é criar esse hábito mais saudável, né? Sim. Para mim é isso, o principal, assim. E É para esses hábitos, melhorar a qualidade de vida, né? sim, e esses hábitos eles trazem, né, mais disposição. Eu acho que o mais importante de tudo é você ter mais disposição na sua vida, porque como é que a gente vai fazer um monte de tarefas, né, sem disposição, sem estar todo cansado, né? E às vezes os seus desgastes, né, de tirar a disposição são coisas que dá para resolver, né? Quando a gente resolve a qualidade do sono, a gente resolve nossa nutrição, a gente resolve nossa mente, né, sair dos problemas e estar no momento presente. Então é isso, gente. Eu queria Tá tudo agradecer vocês. conectado. Nossa, eu que agradeço aí, viu? Pelas dicas boas. Então tá bom. Eu vou botar esse vídeo no YouTube e mando o link pro grupo, tá bom? Então Tá tá. joia. Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau.